Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com a nossa associada Andréia Rocha, da Elo. E hoje nós chamamos ela aqui para bater um papo com algo que ela atua e ela vem trazer os pormenores para que você, antes de fazer uma aquisição imobiliária, tenha em mente que você precisa de uma assessoria, de uma consultoria especializada. Então hoje a Andréia está aqui para falar da viabilidade prévia, dos pormenores antes da aquisição de um imóvel que não precise ser regularizado posteriormente. Você já faça isso de forma preventiva e antecipada. Will, a gente sabe que alguns imóveis dão mais trabalho para a gente regularizar, Não, né? com certeza. Então, a gente pode evitar isso já quando você almeja um imóvel. Então, quando você almeja um imóvel, a gente faz um estudo prévio da viabilidade daquele imóvel. Não significa que se ele, por exemplo, tem uma dívida que vai viabilizar a compra, não. Mas a gente, quando faz essa análise, a gente identifica quais são os possíveis riscos e tenta mitigar isso para evitar depois de ter que entrar como usucapião, porque tinha um problema e não vamos conseguir sanar, enfim. Então, eu brinco que é um passo antes da regularização, né? Então, quando você vai comprar o imóvel, você é, entende a situação daquele imóvel e, às vezes, não tem jeito. Às vezes, o imóvel já está todo irregular e a gente vai fazer a regularização. Mas o cliente, quando compra, ele tem ciência dos riscos do que ele está comprando. Então, eu falo assim para ele, olha, tem uma dívida aqui, não inviabiliza, mas pode ser que lá na frente você tenha que entrar com uma ação de embargos de terceiro para falar assim, olha, eu comprei, eu era terceiro de boa fé, não posso perder o meu imóvel. Mas ele vai estar ciente de que pode ser que ele tenha que contratar um advogado para fazer a defesa dele no processo para ele não perder o imóvel. E ele fala, não, eu gostei muito, o preço está bom, eu quero correr o risco. Então, ele pode comprar o imóvel, mas ele vai ter ciência de todo o risco que aquilo pode impactar na vida dele. Exatamente. E outra questão, né, André, que a gente tem que ver que antigamente as pessoas não consultavam ninguém. Hoje alguns já têm essa prática de consultar um advogado para fazer essa análise prévia, mas muita gente não consultava, não sabia o que acontecia, saía comprando de qualquer forma. Hoje, não, como você disse, não é o problema você comprar um imóvel irregular, mas desde que você faça a análise correta, porque vai saber, por exemplo, tudo bem, eu estou comprando hoje, vou comprar como contrato particular, só que eu sei que daqui 5 anos, daqui 10 anos que seja, eu vou poder regularizar e você já vai traçar o caminho para ele, o que ele deve fazer nesses 10 anos para daqui estar regular, ou 5 anos, ou até mesmo menos. Antes. Então, independente se é uma penhora, se é dívida, ou Uhum. se muitas vezes o imóvel não tem matrícula, é uma matrícula mãe que a gente Mãe, uma chama. área Então, maior. assim, isso que você está nos trazendo é de extrema importância para as pessoas entenderem que o problema não é comprar o imóvel irregular, o problema é ela não comprar da forma correta. Ou ela não ter a ciência, né? Porque o que Exatamente. acontece, que é muito comum, muita gente compra um imóvel sem saber que está irregular. É como o Marcel brinca, né? A pessoa tem lá o contrato de gaveta e acha que porque assinou um papel, Tá aquele tudo feito, papel tá está tudo tudo pronto. certo. E a gente Exatamente. sabe que não é assim. E, mas o risco maior é que você pode simplesmente perder aquele imóvel porque não fez uma análise de risco. Com Então, certeza. não significa que porque existe um problema você nunca vai poder comprar. Não. Muitos problemas a gente consegue resolver antes. Então, por exemplo, você vai comprar o imóvel e descobre que existe uma dívida de PTU. Você simplesmente negocia aquela dívida, pega o valor da dívida, vai lá, quita do valor do preço, tira o valor da dívida e quita a dívida. E aí o imóvel passa a estar sem nenhuma dívida e está ok, Sim. né? Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas sequer pegam na prefeitura a certidão de se existe ou não alguma dívida E daquele exatamente. imóvel, né? E não só isso, muitas vezes depois que o cliente comprou, fez lá, tá morando lá um bom tempo, ele vem fazer uma consulta e você vê que ele comprou do José, só que tem um contrato antes do Manuel, aí vai ver o Manuel comprou do João, e aí o João comprou do Benedito, que aí o Benedito tá na matrícula.
Então, muitas vezes, quando ele faz essa análise prévia, você já vai falar para ele, né? Ó, o seu risco é esse. Sim. Então, E outra, sem contar que muitas vezes quem está vendendo o imóvel, às vezes nem é o dono, né? E o dono nem sabe que aquele imóvel está sendo exatamente. negociado, né? Então, ainda mais você como corretor, você deve se deparar com essas situações, né? E a gente sabe que se o imóvel for vendido por uma pessoa que não é o proprietário, é, né? Eu não posso vender uma coisa que não é Não é minha, né? exatamente. E uma análise rigorosa pega todas essas Exatamente. informações. E aí, o que é de entendimento comum é que eu preciso pegar a certidão. Qual certidão? São inúmeras Sim. certidões. E mais, aí a pessoa fala assim, mas eu peguei a certidão do local do imóvel, então era um imóvel em Campinas, eu peguei uma certidão da cidade de Campinas e não achei nada, mas o que ela não sabia é que aquele proprietário tinha uma empresa lá no Paraná, lá na Bahia, tinha uma ação judicial, trabalhista em outro estado, e a pessoa não foi atrás. Por quê? Porque, em regra, se pega do local do imóvel. Enfim, então isso, um advogado que entende Ele vai todos os cercar de todos, riscos, ele vai ele vai cercar de todos os pensar em tudo. lados. Eu sempre brinco que o advogado acaba sendo um pouco pessimista, que ele fala assim, olha, a gente tem que pegar isso. Mas precisa. Melhor pecar pelo excesso, né? É melhor. E se lá na frente você descobre que, na verdade, quem te vendeu o imóvel não poderia ter vendido o imóvel porque se ele fica insolvente, ou seja, ele não tem mais nenhum patrimônio para pagar aquela dívida. Exatamente. E aí a pessoa que comprou vai perder o imóvel, Com né? Você certeza. está preparado para perder? Às vezes é aquele bem Da vida. da vida. Você não vai ter condição de comprar outro imóvel. Você trabalhou, né? trabalhou, guardou as suas economias e vai perder. Mesmo porque no Brasil a nossa cultura é de quem paga aluguel, joga dinheiro fora, não é? Então a gente cresce ouvindo os nossos pais dizerem que nós temos que comprar o nosso imóvel. O nosso cantinho, né? Você está preparado para perder esse imóvel? Exatamente. As pessoas E não não pensam tem, nisso. não é que você vai perder e vão te devolver o dinheiro. Não. Não, tem situações que vai perder o dinheiro e Porque imagina, se a pessoa já vendeu quando não era dela. Você acha que ela vai ter dinheiro devolver. para te devolver? O Não dinheiro já vai. deve ter, entendeu? Passeou faz tempo. É isso que é importante, que as pessoas não dão atenção. E aí as pessoas na euforia, na questão da emoção, eu preciso, eu quero, não faz a análise correta, não procura um profissional especializado que tem o gabarito essencial para ver todos os detalhes, porque uma vírgula faz completamente a diferença de todo negócio. Então, pessoal, é isso que vocês têm que entender. Aqui nós trouxemos hoje a Andréia, que ela tem uma expertise completa sobre essa viabilidade prévia. Então, pessoal, não tem problema você comprar um imóvel irregular. Não há problema algum. Só que vamos analisar, vamos mitigar os riscos, vamos minimizar as questões que podem haver prejuízo no futuro, como ela mesmo pontuou. Tem situações que é o dinheiro que foi contado, colocado detalhe por detalhe ali, muito esforço, muito sacrifício, É o muito suor da suor. vida toda. E aí as pessoas pegam e acabam por um detalhe, jogando tudo pro alto, jogando fora. E às vezes é por simples falta de conhecimento mesmo, né? Então Exatamente. tem que Ou pagar. muitas vezes achando que contratação de advogado é custo e não é investimento. É E aí nessa caro. hora eles têm que entender que é investimento. É. Não adianta você colocar como custo. E de qualquer forma, a gente que está aqui, né, no retiro da regularização, e a gente trabalha com isso, a gente sabe também que comprar um imóvel irregular, às vezes, é um investimento. Exatamente. Por quê? Porque o imóvel regular, ele vale metade do custo dele. Então, um imóvel de 200 mil, irregular, ele vai estar valendo uns 100, 120 mil. Então, é uma forma também de investimento, mas você tem que fazer, como todo investimento, uma coisa consciente. Qual é a regularização que aquele imóvel precisa? Porque, por exemplo, a pessoa fala assim, não, eu vou comprar esse imóvel, ele está baratinho,
mas depois eu faço um uso capião. A pessoa não sabe que aquele imóvel é invadido de uma área pública e de área pública não é possível fazer uso capião, ou seja, não é possível Exatamente. regularizar. E como você trouxe essa questão de investimento, muitas vezes a pessoa pode comprar um imóvel irregular, ela regulariza e com aquele imóvel ela pode levantar capital no banco para fazer outro investimento. Exatamente. Então, é uma forma das pessoas pegarem e conseguir fazer um capital comprando imóvel irregular. Aliás, ela pode viver disso, né? Ela pode ser o investimento dela, ela pode colocar o dinheiro para trabalhar para Sim, ela dessa e ela vai forma. ter uma renda e trabalhando com aquilo que vai É, sempre tendo uma movimentação. mas sempre fazendo essa análise prévia para não cair em furada, né? Exatamente. Pessoal, sigam a Andréa Rocha no Instagram. Vejam todos os detalhes do que ela fala sobre a aquisição de imóveis irregulares. Como ela falou agora, nesse complemento da nossa conversa. Vocês podem tratar isso como um investimento. Compra irregular, regulariza, vende ou até mesmo levanta um capital em cima desse imóvel e fazem outros investimentos. Pessoal, não percam as oportunidades da área imobiliária. Obrigada, Will. Foi um Obrigado, Andréa. prazer. Sensacional.